Graça e paz, um bom dia a todos. Continuamos com o nosso devocional. Não podemos parar de ler a Bíblia, não podemos parar de nos aprofundar naquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. No Novo Testamento, nós estaremos lendo e comentando aqui brevemente o capítulo 9 de Mateus. E no Antigo Testamento, se você está acompanhando as nossas indicações de leitura para que ao final do ano tenha lido toda a palavra de Deus, você vai estar lendo 2 Samuel, dos capítulos 5 até o capítulo 7. Jesus, de início nesse capítulo, vai curar um paralítico. Ele diz: estão perdoados os teus pecados. E ele também vai dizer: levanta e anda e vai para a tua casa. Jesus ali ao redor dele estão os fariseus, e quando Jesus perdoa os pecados de um paralítico, todos ficam ali dizendo que ele está blasfemando. Mas ele pergunta: o que é mais fácil, perdoar os pecados ou dizer levanta-te e anda? Na verdade, o perdão dos pecados custou muito mais caro do que levantar e andar para aquele homem, porque foi o próprio Jesus quem pagou pelos nossos pecados. Logo depois disso, Jesus vai chamar mais um dos discípulos. Mateus, o que está escrevendo isso aqui? Ele conta para nós, como se fosse uma autobiografia, que Jesus viu um homem sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Que é uma coletoria, é o lugar onde ficavam os publicanos. E quem são os publicanos? Publicanos foram as pessoas dentre os próprios judeus que Roma arregimentou para poderem ser cobradores de impostos, ou seja, eram pessoas muito mal vistas, eram pessoas tidas como gananciosas, pessoas que eram desonestas e pessoas que tinham aceitado ali o imperialismo romano e estavam servindo a eles, tirando o dinheiro do seu próprio povo para dar ali para Roma, claro, dentro de algumas legislações que Roma mesmo tinha criado. E Jesus chama um desses para ser o seu discípulo. Ele então segue Jesus, mas vai dar uma festa, talvez uma festa de despedida naquele momento para seguir a Jesus. Ele estava em casa, diz o versículo número 10, e ali estavam publicanos, pecadores, e estavam ali junto com Jesus e os discípulos. Mais uma vez ali os fariseus vão chegar: por que o vosso mestre come com publicanos e pecadores? E aí Jesus, ouvindo aquilo, ele responde algo espetacular: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Mais embaixo ele diz: não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Jesus confronta aqueles homens naquele momento, porque sãos como eles achavam que eram, justos como eles achavam que eram, não necessitariam de um Messias, de um Salvador, mas aqueles que entendem a necessidade do Salvador, aqueles que entendem que os seus pecados e não a sua religiosidade é que sempre está em voga, esses entendem que precisam de Jesus para poder salvá-los. Lá a partir do versículo 18 nós vamos ver duas curas: a da filha de Jairo, que morre. Jairo era um dos principais das sinagogas, ele procura Jesus, Jesus levanta e começa a segui-lo, e também a cura de uma mulher que tinha um fluxo de sangue, 12 anos perdendo tudo que tinha, padecendo, e ali, enquanto Jesus está indo para a casa de Jairo, ela chega e toca em Jesus. Aí Jesus, ela ali tinha pensado exatamente isso: se eu apenas tocar, ficarei curada, diz o versículo de número 21. Mas Jesus a vê e diz: filha, tem bom ânimo, a tua fé te salvou. E aquela mulher sai dali feliz da vida, porque aquele fluxo, aquela dor, aquela enfermidade, aquilo que extinguia ela ali da sociedade, tinha terminado. Mas parece que a filha de Jairo tinha morrido. Quando Jesus chega até aquela casa, o versículo 23 diz para nós que estavam ali tocadores de flauta, o povo em alvoroço. Tocadores de flautas eram pessoas contratadas para estarem tocando ali já nos velórios, mas Jesus chega, manda eles se retirarem, e ali todo o povo avastado, diz o versículo número 25, Jesus entra, toma a menina pela mão e ela se levanta. Mais uma cura maravilhosa. Chegando ao final deste capítulo, diz que Jesus percorria todas as cidades, povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de enfermidades. Vendo ele as multidões, se compadecia delas. Olha que coisa interessante o ministério de Jesus. O versículo 35 diz que ele ensinava, diz que ele pregava o evangelho do reino e diz que ele curava. No 36 diz que ele via as multidões e compadecia-se delas, porque essas multidões estavam como aflitas ovelhas exaustas, sem
pastor. Veja que a compaixão de Jesus faz o ministério dele andar. Ele tem compaixão, ele ensina para que as pessoas entendam, ele prega para que as pessoas se convertam, ele cura para que as pessoas sejam livres também das suas enfermidades físicas. Não somente as enfermidades espirituais eram curadas por Jesus, mas também as físicas, diz a palavra do Senhor. E muitas ovelhas perdidas. Por isso Jesus vai dizer aos seus discípulos, versículos 37 e 38, a seara, na verdade, é enorme, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Que nós roguemos. O evangelho precisa ser pregado, ensinado, as curas precisam continuar acontecendo, e somente se nós fizermos isso, levarmos a cura, darmos continuidade ao ministério que Jesus começou, isso vai acontecer. Então que nós não paremos, levemos o evangelho em tempo e fora de tempo a toda criatura, porque todo aquele que crê é batizado, este é salvo. Que nós possamos continuar fazendo a obra do Pai. Que Deus abençoe a sua vida e a paz do Senhor.